E se você fosse passar uns dias na casa de alguém e acabasse se apaixonando por uma pessoa? A história de hoje é baseada exatamente nesse amor. Vamos começar? O Manuel estava parado numa estação de trem, lembrando dos velhos tempos, de quando ele tinha se apaixonado uma vez, mas nunca mais conseguiu encontrar a garota. Pensar nesses momentos o deixava triste. Bem nessa hora, o tio Juan chegou para buscá-lo. O Manuel tinha ido passar um tempo na casa do tio Juan. Ele tinha saído de casa recentemente por causa das brigas constantes entre seus pais. O tio gostava muito dele e por isso decidiu ficar com o Manuel por uns dias. O Manuel tinha 3 tios no total, mas por enquanto ele ia ficar com o tio Juan. O que o Manuel não sabia era que o tio Juan também tinha uma filha. Naquela manhã, o tio Juan levou o Manuel até a loja dele para mostrar como era. A loja só empregava mulheres. O tio Juan trabalhava com costura e as mulheres o ajudavam na loja. O tio Juan era um cara bem romântico e flertava e brincava abertamente na frente do Manuel. O coitado do Manuel só observava tudo quieto. Todo mundo na loja estava se divertindo quando, de repente, a filha do Juan, a Vanta, entrou. Ver ela deixou todo mundo feliz. O Manuel, que estava num canto, sentiu uma alegria repentina também. O motivo era simples, ele gostou da Vanta assim que a viu. Todo mundo continuou se divertindo na loja e o Manuel começou a se enturmar com a Vanta também. No dia seguinte, Juan, a Vanta e o Manuel foram de carro para bem longe da cidade, para um lugar tranquilo. Era uma área bonita, cheia de colinas. Dentro do carro, o Manuel pegou no sono. Depois de um bom tempo, eles chegaram num vilarejo pequeno e adorável, mas parecia diferente de qualquer vilarejo que o Manuel já tinha visto. O tio Juan pediu para o Manuel pegar os materiais de arte para eles fazerem algumas pinturas. O Manuel se sentou, desembalando os materiais, enquanto a Vanta o observava desenhar em silêncio. O tio Juan começou a ensiná-los a pintar. Ele foi até o Manuel, apontou para as colinas distantes e o ensinou como capturá-las na tela. O Manuel nunca tinha pintado antes, então ele ficou nervoso, mas com a Vanta ao seu lado, ele se sentiu um pouco melhor. Logo, os 3 estavam ocupados com suas pinturas. Eles estavam tão focados no trabalho que nem perceberam um homem de aparência estranha se aproximando. Quando os 2 jovens finalmente o viram, eles se assustaram e avisaram o tio Juan. O homem se apresentou, dizendo que morava naquele vilarejo e que foi até lá quando os viu. O tio Juan perguntou se havia algo errado, mas o homem, brincando, levantou um pedaço de pau na direção dele. Ele não o acertou, ele estava só brincando. Acontece que esse homem tinha uma personalidade muito engraçada. Ele até começou a se chamar de Deus, o que deixou o Manuel nervoso. O Manuel ofereceu uma fruta para ele, mas mesmo assim o comportamento estranho do homem não parou. Ele continuou dizendo coisas esquisitas e depois de um tempo foi embora. Depois disso, todos voltaram para casa. O Manuel estava aprendendo sobre arte com o tio Juan, enquanto a Vanta estava aprendendo a dançar com a mãe. O tio Juan estava explicando pontos importantes sobre pintura para o Manuel, mas a atenção do Manuel não estava na aula. A cabeça dele vivia viajando na direção da Vanta. Percebendo isso, o tio Juan parou o ensaio de dança da Vanta e a chamou. Ele mostrou várias pinturas para ela e explicou como usar cores e técnicas diferentes. O Manuel ouviu o tio, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. O tempo foi passando assim e a atenção do Manuel ficava cada vez mais na Vanta. Um dia ele percebeu que estava pensando nela quase o tempo todo. O amor dele por ela estava crescendo mais forte a cada dia. E a Vanta gostava disso, porque ela também tinha sentimentos por ele. Sempre que eles saíam juntos, a Vanta curtia a companhia do Manuel. Ninguém em casa sabia que os 2 estavam lentamente se aproximando. Eles passavam o máximo de tempo juntos que podiam. Sempre que a Vanta percebia que o Manuel estava triste por causa dos pais, ela tentava confortá-lo e prometia que sempre ficaria ao lado dele. A Vanta até compartilhou um segredo com o Manuel. Ela revelou que o tio Fernando era gay e que ela era a única que sabia disso. Ninguém mais tinha a menor ideia. Uma semana depois de ficar na casa do Juan, o Manuel foi ficar com o tio Fernando. O Fernando tinha uma padaria e adorava tocar violino. Um dia, o Manuel estava sentado na padaria ouvindo o som do violino e isso o fez lembrar dos seus pais. Ele de repente ficou muito triste. O Fernando disse a ele que o Manuel era a única pessoa que ouvia sua música com tanta sinceridade. Então, ele pediu para o Manuel tocar a próxima parte da música. Assim que o Fernando continuou, o parceiro dele chegou na loja para vê-lo, mas vendo o Manuel ali, ele saiu quieto.
Era para o Manuel trabalhar ali também. Embora o Fernando tocasse a padaria, ele também fazia o possível para manter seu parceiro feliz. Mas quando ele foi para casa com o Manuel, a esposa dele, a tia Batiz, brigou feio com ele porque ele não estava mais focando no trabalho. O Fernando explicou que sua felicidade não vinha do trabalho, mas da música. O violino era a vida dele. Naquela noite, a Wanda levou o Manuel escondido com ela para ouvir uma conversa entre o Fernando e o Tony. O Tony disse ao Fernando que ia se casar, então eles não poderiam mais ficar juntos. Ele prometeu encontrá-lo uma última vez, mas essa notícia devastou o Fernando. O Fernando ficou extremamente deprimido. Na manhã seguinte, o Manuel foi ver sua tia Batiz. Ela começou a dizer coisas estranhas e até perguntou a ele se ela não era bonita. O Manuel não entendeu nada no começo, mas tentou confortá-la. Ela conseguia ver o quão arrasado e deprimido o Fernando estava. Ela queria aliviar a dor dele. O Manuel entendeu e ficou quieto. No outro quarto, o tio Fernando tentava esquecer sua tristeza tocando violino, mas não estava ajudando. Ele acabou indo para o quarto e sentou numa cadeira, exausto. Ele estava tão abalado que sua esposa imediatamente percebeu que tudo que o Manuel tinha dito sobre o Fernando ser gay era verdade. Enquanto isso, o Manuel também estava sentado triste no seu quarto. Bem na hora, a Wanda entrou e o levou para o telhado. O Manuel disse a ela que por causa dele, a Batiz tinha ficado chateada e que ele não ia mais ficar de olho no tio Fernando. Enquanto conversavam, eles notaram dois amantes fugindo. A Wanda disse ao Manuel que era a filha do tio Amélio e o namorado dela. Eles tinham ido ao terraço para passar um tempo juntos. A Wanda tinha uns poderes especiais, então só de estar no terraço, ela sentiu que algo estava errado dentro de casa. Algo ruim tinha acontecido. Quando os dois desceram, descobriram que o Fernando tinha morrido. Todos ficaram extremamente angustiados. A Batiz, chorando, explicou que o Fernando de repente caiu no chão e morreu na hora. Quando o tio Amélio o examinou, descobriu que o Fernando tinha sofrido um ataque cardíaco. De alguma forma, o Amélio conseguiu reanimá-lo e as coisas voltaram ao normal. Depois disso, o Manuel foi morar com a família do Amélio. A irmã do Amélio, Margarita, começou a dar aulas para ele, mas o Manuel não gostava dela de jeito nenhum, então começou a irritá-la. A Margarita começou a gritar e, nesse momento, a esposa do Amélio, Lola, entrou. Ela estava no telefone falando com o pai do Manuel. O Manuel pegou o telefone e foi para fora, enquanto a Lola acalmava a Margarita. Na ligação, o Manuel descobriu que seus pais estavam morando na Itália. Ele disse ao pai que a Margarita o vigiava constantemente e que ele não gostava nada disso, por isso queria voltar para casa. A Margarita ouviu a conversa inteira. Quando Manuel desligou, ela o confrontou e deu uma bronca feia nele. A Lola interveio e mandou a Margarita fazer outra coisa. Mais tarde, o Manuel disse a Wanda que seu pai logo viria buscá-lo e que ele ia embora. Isso deixou a Wanda muito triste. Tanto o Manuel quanto a Wanda queriam se casar um dia e morar juntos, mas sabiam que não era possível. Esse pensamento os deixava ainda mais chateados. Tinha um quarto na casa do Amélio onde ninguém podia entrar, mas o Manuel e a Wanda entraram escondidos mesmo assim. Lá dentro, eles descobriram que era a clínica do Amélio. Quando o Amélio viu o Manuel no quarto, ele ficou surpreendentemente feliz e começou a explicar seu trabalho, assim como os outros tios do Manuel tinham feito. O Amélio era oftalmologista e mostrou ao Manuel a beleza do olho humano. Tanto o Manuel quanto a Wanda ficaram fascinados. O Amélio continuou explicando que tinha uma máquina que podia detectar doenças só de olhar nos olhos. Quando o Manuel olhou pela máquina, ele viu a imagem do Amélio de cabeça para baixo. O Amélio riu e disse: "Viu? Essa é a mágica desse aparelho." Então ele mostrou ao Manuel as pupilas dos olhos da Wanda. O Manuel ficou maravilhado. O Amélio explicou que o pequeno círculo escuro no centro do olho é o que nos permite ver. Fora da sala, a Margarida estava furiosa porque eles tinham entrado na clínica apesar do aviso severo dela. Enquanto o Amélio continuava a ensiná-lo sobre os olhos, a Margarida entrou com tudo e começou a gritar com as crianças. Ela lembrou ao Amélio que ele tinha proibido qualquer um de entrar na clínica. Ela também o informou que o pai deles, o avô do Manuel, estava de novo exigindo falar com o Amélio, insistindo em falar com um tal de Antônio.
A verdade era que o avô do Manuel confundia o Manuel com o Antônio e acreditava que o Antônio ainda estava vivo. Então, o Amélio mandou o Manuel falar com ele para fazê-lo se sentir melhor. O avô do Manuel falava constantemente sobre morrer e muitas vezes dizia ao Manuel que o mundo estava acabando. Ele dizia que eles deveriam ver o mundo antes que tudo fosse destruído. Tirando a Wanda, ninguém realmente entendia o que o velho queria dizer. O avô disse a ele que muitos segredos sombrios estavam enterrados na casa, segredos que traziam vergonha para a família. Ele estava prestes a revelar um, mas de repente ficou em silêncio. Ele tinha esquecido o que queria dizer. Depois de um momento, sua memória voltou e ele revelou que tinha lutado na Guerra Mundial e tinha matado brutalmente um homem inocente. Depois de matá-lo, ele enterrou o homem bem debaixo do porão desta mesma casa. O avô continuou dizendo que queria ir para algum lugar pacífico, um lugar onde pudesse se sentir calmo. Depois de dizer isso, ele adormeceu. Mais tarde, o Manuel foi ao quarto da filha do Amélio. Ela estava se arrumando para encontrar o namorado. O Manuel disse a ela que precisava se arrumar também. Então ela passou um pouco de batom nos lábios dele. O Manuel, brincando, perguntou: "Quem vai beijar esse batom?" Ao ouvir isso, ela deu uma resposta atravessada. Ela pensou que ele estava tentando flertar com ele. Como ela continuou dando bronca nele, o Manuel disse que sabia sobre ela e o namorado. Chocada, ela o avisou para não contar a ninguém e saiu rapidamente do quarto. Naquela noite, quando todos estavam jantando juntos, o Manuel notou que a Margarita estava se comportando de forma estranha, olhando para o teto e resmungando coisas estranhas. O Amélio brigou com ela, perguntando por que ela não estava prestando atenção enquanto comia. Na realidade, a Margarita estava dando indireta sobre a filha do Amélio e seu namorado. Ouvir isso deixou o Amélio muito chateado. Um pouco depois, a filha dele chegou à mesa de jantar. O Amélio imediatamente perguntou onde ela estava até tão tarde. Ela alegou que estava numa festa com amigos, mas o Amélio já sabia da verdade. Ela olhou de relance para o Manuel, mas ele balançou a cabeça para mostrar que não tinha contado a ninguém. Frustrada, ela finalmente admitiu: "Eu tenho um namorado e vou me casar com ele em breve." Ao ouvir isso, o Amélio perdeu totalmente a paciência. O Manuel ficou apavorado, enquanto o resto da família agia como se nada de incomum tivesse acontecido. Depois do jantar, o avô do Manuel recitou um poema sobre o Antônio e depois saiu vagando de casa à tarde da noite. A família inteira ficou preocupada, mas o Manuel disse que a Wanda saberia onde ele tinha ido. Na manhã seguinte, a Wanda, o Manuel e o Amélio saíram para procurá-lo. A Wanda os levou a um parque, porque sabia que o velho adorava árvores e pássaros. Lá, eles o encontraram sentado em silêncio. Ele disse que queria voltar para casa, mas tinha esquecido o caminho. Ele também disse que queria ir para a praia para respirar em paz, e então começou a falar sobre a morte de novo. O Amélio tranquilizou, dizendo: "Enquanto eu estiver vivo, nada vai acontecer com você." Todos voltaram para casa juntos e o avô foi contando histórias durante todo o caminho de volta. Naquela tarde, a família inteira foi à praia. Todos estavam felizes. Ver todos os seus filhos e netos juntos finalmente deu ao avô do Manuel a paz que ele procurava há anos. Com seu último desejo realizado, ele deu seu último suspiro e faleceu. No funeral do avô do Manuel, todos estavam de coração partido. Os pais do Manuel também chegaram. Por um lado, o Manuel estava feliz por finalmente voltar para casa com eles. Mas, por outro lado, ele estava arrasado com a ideia de se separar da Wanda. Ela também não queria se separar dele e estava profundamente chateada. O Manuel pensou consigo mesmo que, se seus pais não tivessem vindo naquele dia, ele talvez pudesse ter passado a vida inteira com a Wanda, mas o destino tinha outros planos. Pela última vez, o Manuel e a Wanda se olharam, ambos cheios de tristeza. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.